Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte e costura e modelagem, e nosso vídeo de hoje é mais um passo a passo de modelagem. A peça é esse macaquinho infantil. Já faz um tempo que eu não trago peças infantis aqui para o canal e hoje estou trazendo esse macaquinho super charmoso, com franzidinho na cintura, com esse babado aqui no decote, alcinhas finas. Tem o babadinho também aqui na parte costa e tem zíper. E lembrando sempre, para você que quer comprar o molde em PDF dessa peça, o link de compra vai ficar disponível aqui no primeiro comentário do vídeo. E temos novidade. A nossa grade de tamanho, que era infantil, de 2 a 8 anos, agora reformamos e ela passou a ser uma grade juvenil, infanto-juvenil, que aí fica do 2 até os 16 anos. É uma grade bem completa aí para vocês. Quem tiver interesse, é só clicar aqui no link do primeiro comentário do vídeo. Agora, se você aí está querendo acompanhar todo o passo a passo de modelagem dessa peça, vamos para o vídeo. E aqui, para fazer o molde desse macaquinho, nós vamos precisar das nossas bases. Vamos precisar aqui da base de blusa, frente e costas, e também da base de calça, frente e costas. Vale lembrar que aqui no canal eu já tenho vídeo ensinando passo a passo da construção dessa base. Aqui eu estou com uma base no tamanho de 8 anos e as modificações que eu vou mostrar você pode estar usando para fazer qualquer tamanho dentro dessa tabela. Então, fiz a cópia aqui, para iniciar fiz a cópia aqui dessas bases e já vou iniciar aqui a modelagem pela parte inferior, né? Ou seja, a parte que fica como shorts lá no macaquinho. Fiz a cópia aqui até a altura do joelho, vou iniciar colocando aqui 2 centímetros, descendo, né, aqui da barra 2 centímetros, porque ele fica um pouquinho abaixo, fica cobrindo o joelho. Então, eu venho aqui no entreperna e faço a marcação de 2 centímetros e faço também aqui próximo à lateral. Usando esses 2 pontos de referência, posiciono minha régua e faço uma linha reta do entreperna em direção à lateral aqui da base. Vou fazer esse complemento aqui dos 2 centímetros, descendo aqui no entreperna, e aqui no quadril eu vou colocar 5 centímetros, vou acrescentar 5 centímetros, que vai servir para formar aqui o franzidinho da cintura e também para dar uma certa folga, né? Aqui nessa parte da perna do macaquinho. Posiciono aqui certinho, marco os 5 centímetros e vou passar uma linha reta entre esse ponto e a linha aqui da barra. Vou posicionar aqui o meu esquadro. Como ficou aqui pouca sobra da linha, eu vou estender um pouquinho mais, vou fazer um pouquinho mais aqui dessa linha para dar um apoio melhor aqui para o esquadro, a hora que eu for fazer essa linha. Então, agora sim, eu venho aqui, ó, apoio o meu esquadro nessa parte aqui da linha, apoio esse lado do esquadro na linha e esse aqui na marcação de 5 centímetros que eu fiz. Agora sim, eu já posso vir aqui e passar uma linha reta, pegando aqui da barra em direção à cintura. Próximo passo agora vai ser aqui na parte do gancho. Eu vou iniciar tirando essa curvatura, lá na base a gente desce 1 centímetro e faz essa curvinha. Mas aqui para o macaquinho eu preciso retirar, então eu vou subir aqui 1 centímetro e vou deixar a cintura completamente reta. Posicionando dessa forma, eu passo aqui uma linha. Vou fazer agora uma marcação aqui para dar uma folga nesse gancho. Vou subir 2 centímetros nessa cintura. Quando é para o adulto, a gente sobe, a gente acrescenta 3 centímetros, mas aqui para o infantil eu vou acrescentar só 2 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó, vou marcar subindo 2 centímetros, vou marcar aqui também próximo à lateral, sempre a partir da linha da cintura, posiciono aqui a minha régua e faço uma reta em direção à linha lateral.
Já faço o complementozinho aqui da linha do gancho. E aqui eu apoio o meu esquadro para finalizar essa linha lateral, subindo até a cintura. Ficou dessa forma. Esse aqui é o espaço que vai servir para o franzido, é um franzidinho leve. E se você gostar mais franzidinho, você pode acrescentar um pouco mais. Agora eu vou colocar aqui a margem de costura. Margem de costura você pode usar a fita métrica, vem apoiando aqui e passando os tracinhos. A margem é de 1 centímetro aqui no gancho e nas outras partes. Lá na barra é que eu vou colocar 3 centímetros. Ou você pode fazer assim, a mão livre, como eu estou fazendo. Finalizado aqui essa margem de costura, aqui para a barra vou colocar 3 centímetros para ficar uma barra mais larguinha. Faço aqui 2 marcações de 3 centímetros. E vou usar aqui o meu esquadro, porque assim fica mais rápido. Só apoio aqui e passo o traçado de margem de costura. Aqui no entreperna vou sair um pouquinho para formar aqui aquele chanfro e não faltar tecido a hora que for costurar. Feito aqui a margem de costura, agora eu já posso recortar, mas antes eu vou colocar aqui a minha linha de fio do tecido, ó, apoiei lá o esquadro certinho e subi aqui fazendo a linha de fio do tecido, a marcação de fio do tecido. Então agora sim eu já posso vir aqui e recortar. Recortado aqui essa parte, agora vamos para a modelagem do colete aqui do macaquinho. Eu fiz a cópia da minha base aqui de blusa até a altura da cintura. Copiei também algumas linhas aqui de separação do busto e da cava. Eu não lembro se eu fiz essa linha de marcação quando eu construí a base, então já vou explicar aqui, ó. Para o infantil, é só pegar aqui a cintura, dividir ao meio e diminuir 1 centímetro dessa medida. Aí você passa aqui com o esquadro a linha de separação do busto. Quando eu fui copiar aqui, ó, eu acabei afastando um pouquinho a base, então eu tive que corrigir, fica valendo aqui essa primeira linha que eu fiz. Outra marcação que eu fiz também foi a linha aqui de altura da cava, porque nós vamos precisar dela para fazer aqui as referências para o decote. Então, feito aqui essa cópia certinha, vou iniciar aqui marcando o decote. Para o decote, ó, eu vou subir aqui da linha da cava 3 centímetros. Faço a marcação e agora eu vou fazer a marcação aqui daquela partezinha que sobe para a alça, né? Para formar o decote. Para isso, eu vou medir aqui a altura da cava. Vou marcar a metade, só dobrando aqui a minha fita. Eu já faço aqui a marcação da metade e vou subir 1 centímetro. Marquei aqui esse centímetro e vai ficar assim. Vou marcar agora 1 centímetro para o encaixezinho da alça. Esse centímetro eu marco aqui meio centímetro para cada lado da linha de separação do busto. E agora eu venho fazendo o decote. Vou posicionar aqui a minha régua curva entre esses 2 pontos, os 3 centímetros e o encaixezinho aqui da alça. E já passo aqui uma linha formando o decote. Virando aqui a minha régua, eu já venho para a marcação da linha da cava. Posiciono dessa forma, ó, pegando aqui esses 2 pontos. Fiquem atentos para não fazer assim, ó, muito para dentro, uma curva muito acentuada, para não ficar aqui muito estreitinho nessa parte do busto. Perceba que eu coloco a régua bem inclinada, ó, lá na cava e aqui na marcação do encaixezinho da alça. Dessa forma, já posso passar aqui a linha formando essa linha da cava. Feito isso, tá pronta aqui essa parte frente. Agora eu vou colocar a margem de costura de 1 centímetro. Antes da margem de costura, gente, eu vou colocar aqui meio centímetro de folga para essa cintura. Colocar assim bem pouquinho mesmo, porque eu não quero ele com muita folga. E vai ser só aqui na cintura mesmo, ó. Lá no busto eu vou deixar certinho como está na base.
Agora sim, feito aqui essa folga de vestibilidade, né, essa pequena folga, eu vou para a margem de costura, vai ser de 1 centímetro, da mesma forma que eu já mostrei lá na primeira parte. Vocês podem usar a fita métrica ou colocar assim a mão livre mesmo. Marcado aqui toda a margem de costura, vou medir aqui essa distância ó, que ficou, vai ser importante para fazer a alça depois. Aqui deu 6 centímetros. Aqui eu já posso recortar. Recortado aqui certinho, agora vamos para a modelagem do babadinho que tem aqui no decote. Para fazer aqui a modelagem do babadinho, peguei um outro papel, vou posicionar esse coletezinho aqui em cima, coloco aqui uns pezinhos e venho fazendo esse contorno aqui do decote, da cava, só fazendo o contorno mesmo do molde, descendo aqui também na parte frente e descendo aqui na lateral. Feito aqui esse contorno, já posso retirar. Vou usar aqui a minha régua para passar aqui uma linha contínua. Vou fazer aqui a marcação de altura do babado de 9 centímetros. Aí, se você estiver fazendo tamanhos maiores, você aumenta um pouquinho. E se for tamanho menor, você também diminui um pouquinho o tamanho aqui do babado. Aqui eu já fiz essa marcação de 9 centímetros. Agora eu vou esquadrar uma linha aqui para a lateral. Apoiei aqui o esquadro certinho, posso fazer aqui a linha em direção à lateral e ficou assim. Agora eu já posso vir aqui e recortar. Recortei essa primeira parte, agora eu vou abrir essa parte aqui para dar volume no babado. Vou dar um volumezinho aqui no centro e no meio aqui, exatamente onde sobe aqui para formar a alça. Para isso, eu vou fazer uma dobra certinho aqui nessa subida da alça. Fiz aqui a dobrinha, ó, dividindo bem certinho lá o meio, o encaixe da alça. E aqui eu não vou precisar nem riscar, ó, eu vou abrir somente nessa marcação que eu fiz, nessa dobrinha, né, no vinco que eu fiz. Eu vou deixar aqui só um pouquinho em cima. E já venho aqui para o papel. Vou fazer aqui a parte da abertura para dar volume, mas antes eu vou fazer aqui uma linha guia, porque o papel aqui foi cortado, então ele já não tá mais com a lateral certinha. Fiz aqui essa linha guia, vou vir com essa parte e vou posicionar da seguinte forma, ó. Eu vou marcar aqui 1,5 centímetros no centro. Venho aqui com a minha régua e faço essa marcação de 1,5 centímetros. Vou colocar aqui um pezinho. Observe que fica assim, ó, inclinado, a pontinha pegando aqui na linha e lá embaixo o 1,5 centímetros de folga. E vou marcar também uma abertura aqui nesse corte que eu fiz. Aqui eu vou marcar uma abertura de 6 centímetros. Vou marcar aqui certinho os 6 centímetros. Vou posicionar dessa forma. Colocar aqui um pezinho também. Você pode usar alfinete se você preferir. Ou você pode fazer até mais uma abertura. Aqui eu vou deixar só essas duas mesmo, já dá um efeitozinho legal. Agora eu venho fazendo aqui o contorno, ó. Vou contornando toda essa parte. Aqui do decote também. E dessa forma, eu consigo aqui um volume no babado. Já terminando aqui certinho o contorno. Agora eu posso retirar. Vou passar aqui com a minha régua curva. Vou passar uma linha aqui para unir esses pontinhos.
Encaixando aqui, ó, certinho a régua, eu consigo ir contornando para deixar certinho aqui essas linhas do molde. Fazer essa partezinha aqui também. Sempre procurando o encaixe certinho aqui da régua para não ficar diferente da primeira marcação que eu fiz. Certinho aqui o babado, agora eu vou recortar, vou colocar logo aqui as identificações, que é o babado frente. Vou colocar também a marcação de fio do tecido. Vou esquadrar aqui uma linha. Quando não tem nenhuma parte reta no molde para apoiar o esquadro, a gente pode esquadrar uma linha assim fora da parte do molde e conseguir colocar aqui, ó, a marcação certinha. Então, apoio o esquadro e faço aqui a minha linha de fio. Certinho aqui, esse babado. Aqui eu vou marcar que vai ficar na dobra, quando a gente for cortar lá no tecido. E agora eu vou recortar, deixando aqui uma margem de 1 centímetro para o abanhado, né, para a bainha do babado. E aqui em cima não precisa, porque quando eu copiei aqui da base, ó, já tinha a margem de costura. Então, eu vou recortar, deixando só esse centímetro aqui para o abanhado. Recortado aqui, prontinho o nosso babadinho. Agora vamos para a parte costa. Aqui para a parte costa, eu já vou iniciar, fiz a cópia da mesma forma até a altura do joelho. E eu já vou iniciar descendo aqui os 2 centímetros, que foi a mesma medida que eu coloquei lá na parte frente. Então, eu já faço essa marcação aqui e passo uma linha reta do entreperna, seguindo aqui para a lateral. Já faço o complementozinho aqui, descendo o entreperna até a linha. E aqui no quadril eu também vou acrescentar os 5 centímetros, foi o mesmo que eu fiz lá na parte frente. Apoiando aqui o meu esquadro, eu já passo uma linha reta aqui para essa lateral. Feito aqui a linha lateral, eu vou subir também os 2 centímetros aqui da cintura, da mesma forma que eu fiz lá na parte frente, né? Para dar uma certa folga aqui no gancho. Faço a marcação lá na cintura e aqui na lateral e passo uma linha reta. E agora eu faço o complemento aqui dessa lateral, subindo essa linha até a altura da cintura. Prontinho aqui essa parte costa. Agora eu vou fazer a marcação de margem de costura. A margem de costura eu vou marcar da mesma forma que eu fiz lá na parte frente. Colocando aqui 1 centímetro. Coloquei aqui, ó, toda a margem de 1 centímetro na barra. Coloquei os 3. Vou marcar aqui o fio do tecido. Apoio o esquadro lá na barra e passo aqui a minha linha de fio. Prontinho aqui, agora eu já posso recortar. Recortado aqui a parte costa, vamos para a modelagem do colete aqui da parte costa. Para o colete das costas, eu fiz a cópia aqui da minha base até a altura de cintura. Copiei aqui certinho, ó, até a cintura. É bem simples aqui. Eu vou colocar o meio centímetro aqui de folga de vestibilidade, que eu acrescentei na cintura, né? Foi o mesmo que eu fiz lá na parte frente. Então, só marquei aqui e refaço a linha lateral e vou passar uma linha reta aqui em direção à cava. Vou apoiar aqui o meu esquadro, posicionando assim, ó, certinho no meio costa e lá na cava. Passo aqui uma linha reta
E vai ficar dessa forma, é bem simples aqui a parte costa. Agora eu vou colocar a margem de costura aqui de 1 centímetro em todas as partes aqui do molde costa. Colocado aqui essa margem de costura, antes de recortar eu vou medir aqui essa distância, que vai servir para fazer a alça. Lá na frente deu 6 centímetros, então aqui eu continuo medindo até o finalzinho aqui, ó. Deu 22 centímetros. Se eu fosse fazer a alça sem ajustador, eu iria diminuir aqui só 1 centímetro, 1,5 cm e fazer o molde, só com esse comprimento mesmo. Como eu quero colocar aqueles ajustadorzinhos para a alça, eu preciso acrescentar mais uma parte. Então, eu vou acrescentar outra altura aqui dessa parte costa. Então, eu venho aqui, continuo medindo, ó, mais uma altura. Então, aqui ficou 38 centímetros e é essa medida que eu vou usar aqui para fazer a alça. Venho aqui em outro papel, vou fazer um retângulo, né? Porque a alça nada mais é do que um retângulo. Coloco aqui o meu esquadro, vou esquadrar aqui uma linha com 38 centímetros. De largura, eu vou marcar 3 centímetros. Então, eu já faço essa marcação aqui de um lado e faço do outro também. Marquei aqui os 3 centímetros e agora é só passar uma linha fechando esse retângulo. Prontinho aqui o molde da alça. Já vou colocar aqui também a identificação, que é o moldezinho da alça. E aqui na outra parte eu já venho fazendo a marcação de fio do tecido. Encaixo o esquadro certinho e faço a minha linha. Prontinho aqui, agora eu já vou recortar, aproveitando eu já corto aqui a alcinha também. Recortado aqui essas partes, certinho. Agora eu vou para a modelagem do babadinho da parte costa. Para fazer esse babadinho, eu vou colocar aqui essa parte costa com papel por baixo e vou fazer aqui esse contorno. É da mesma forma que eu fiz o babado da parte frente, faço todo esse contorno. Agora eu posso retirar. E para marcar aqui a altura do babado, eu vou usar o moldezinho da parte frente, porque precisa ficar com a mesma largura. Então, venho aqui e faço a marcação. Eu já vou marcar aqui com a margem de costura, com a altura aqui da margem de costura. Então, eu marco exatamente a largura que eu tenho aqui no molde da frente. Vou medir aqui certinho. 7,5 centímetros. Faço a mesma marcação aqui do outro lado. E passo uma linha reta entre esses dois pontos. Passei aqui uma linha reta, agora eu já posso recortar, porque eu vou precisar também fazer aberturas para dar volume. Fiz aqui, ó, cortei certinho, agora eu vou marcar as aberturas. Para isso, eu vou fazer aqui 2 dobras, porque eu quero deixar com 3 marcações. Então, eu faço aqui uma dobrinha e dobro novamente aqui. Nessas marcações, nesse vinco aqui que formou no papel, é exatamente onde eu vou cortar para dar volume a esse babado. Então, venho abrindo aqui. Da mesma forma que eu fiz com a parte frente, ó, deixando só 0,5 centímetro. Corto aqui em todas as marcações. E aí, ficou dessa forma. Vou passar agora para outro papel, fazendo as aberturas. Aqui eu vou esquadrar uma linha.
Já tem aqui uma marcação, eu esquadro aqui uma linha do outro lado e vou colocar aqui a parte que eu recortei. Vou posicionar assim certinho na linha. Vou colocar aqui um pezinho, ou você pode colocar alfinete se preferir, e venho abrindo aqui para o outro lado. Aqui vocês vão arrumando certinho, porque ele precisa ficar com esse formato curvo, né? Como se fosse um semicírculo. Então, vou ajeitando aqui, vou baixar um pouquinho mais. Vai ficar assim, ó, certinho. Perceba que o último eu apoiei lá na linha esquadrada, em cima. E aqui eu venho fazendo o contorno. Fazendo o contornozinho aqui da parte de baixo do babado. E faço aqui dentro também. Feito aqui o contorno, posso retirar. Ficou dessa forma. Eu vou medir aqui para falar para vocês certinho, ó. Aqui ficou com 11 centímetros e esse outro lado ficou com 12 centímetros e meio. Vocês podem deixar igual, 12 e 12, enfim. Ou variar um pouquinho, não tem problema, né? Não dá defeito no babado por conta disso, não. É só mesmo para dar aqui um certo volume. Agora eu já venho aqui recortando esse babado. Recortado aqui, vou fazer a marcação de fio. Vou marcar aqui, próximo aqui a um lado, apesar que quando você for cortar, você pode colocar em posições diferentes lá no tecido, mas eu vou fazer aqui uma marcação de referência. Poderia ter marcado no meio do babado também, não tem problema. E aqui, ó, ficou certinho a lateral e o babadinho aqui por centro-costa. Aqui tá tudo pronto com esse molde certinho, todas as partes. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Ativa as notificações para você não perder o próximo vídeo, porque no próximo eu vou trazer o corte e a costura completa dessa peça. E se você gostou também, já curte, já compartilha com mais pessoas, deixa um comentário aqui abaixo. Caso tenha interesse em comprar o molde em PDF, lembrando que o link está disponível aqui no primeiro comentário desse vídeo. Esse foi o nosso conteúdo, eu espero muito que você tenha gostado, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.